Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai explorar mais a questão desse modelo atômico de Rutherford. Qual foram as consequências desse tipo de visão da matéria para os avanços que se teve na ciência, certo? E também para o desenvolvimento tecnológico. O que a gente vai aprender hoje então? Algumas características físicas dos elétrons, nêutrons e prótons, que são elementos químicos a partir dessa nova visão de átomo que Rutherford trouxe, o que são isótopos e como se dão agora, né, a partir dessa nova visão, as transformações químicas. Será que elas mudam a sua concepção, a ideia sobre o que é uma transformação química com essa nova visão de matéria? Então, o átomo e suas partículas. A partir do modelo atômico de Rutherford, o átomo ganha outra cara, bem diferente do átomo de Thomson e de Dalton. Agora existem diferentes partículas. Você tem um núcleo que é muito pequeno em relação, por exemplo, ao volume total do átomo. Essa representação, gente, está superdimensionado, tá? Essas partículas. Na verdade, isso aqui é muito, mas muito pequeno. Isso aqui também é muito pequeno em relação ao volume do átomo total. Lembrando, cargas negativas dos átomos são os elétrons, positivas que estão no núcleo são os prótons, e as neutras que estão no núcleo são os nêutrons. Então agora a gente começa a ter que trabalhar também um pouco com a representação desse tipo de átomo. Esse tipo de átomo ele é muito mais complexo do que a gente viu até agora. Então, estamos vendo aqui, por exemplo, um átomo do elemento químico conhecido como hélio. O que tem nesse átomo de hélio? Um átomo neutro. O que seria um átomo neutro, gente? Seriam átomos que possuem números de elétrons iguais aos números de prótons. Aqui você tem 2 elétrons, 2 prótons. Então é um átomo neutro. Nem tem excesso de elétrons e nem falta de elétrons. Tá? O que você tem nesse átomo? 2p, 2 prótons, 2 nêutrons e 2 elétrons. Essa simbologia aqui mostra o que para a gente? Esse númerozinho embaixo do símbolo, ele significa o quê? A quantidade de prótons. Então você tem um 2 porque nesse átomo tem 2 prótons. Esse númerozinho em cima significa o quê? A quantidade de partículas que se tem no núcleo, relacionadas ao número de prótons e ao número de nêutrons. Tem 2 prótons e 2 nêutrons. Então esse número aqui vai ser 4. A gente vai ver mais para frente o que significa isso. Se eu pegar um átomo de berílio, por exemplo, é um átomo mais complexo que um átomo de hélio. Ele tem mais prótons no núcleo e mais nêutrons. Então há 4 prótons, 4 nêutrons e 4 elétrons para esse átomo neutro. Aqui em cima, tá, gente? Esse númerozinho não é 4. Esse número aí é 8. Por quê? É a soma do número de prótons com a soma do número de nêutrons. Se a gente for analisar o átomo de hidrogênio, que é um átomo mais simples que se tem no universo, esse átomo é formado aqui por apenas um próton no seu núcleo e um elétron quando neutro. Não tem nenhum nêutron. Então, podemos representá-lo com essa letra H, 1 que é o número de prótons e 1 que é a quantidade de partículas que tem no núcleo aqui e que vai representar a massa desse átomo. Então, algumas características dessas partículas que tem nesse átomo de Rutherford: os elétrons têm símbolo como E, estão na região da eletrosfera. Prótons e nêutrons se encontram no núcleo. Prótons têm carga positiva, elétrons têm carga negativa. Conforme se for estudando essas partículas, tá, se descobriu, por exemplo, a carga exata de cada um, ou muito aproximada. Tá? E no caso aí em coulombs, que é a grandeza que representa a carga elétrica, os elétrons têm o mesmo valor do próton, porém sinais diferentes, como já mostrado intuitivamente e já estudado antes. Tá bom? Aqui a gente verifica, por exemplo, a massa.
A massa do elétron ela é muito menor que a massa do próton. Então, por exemplo, se a massa do próton fosse 1 grama, por exemplo, tá? Essa massa do elétron seria o quê? Essa 1 grama dividido por 1840. Por isso que a massa do elétron não é levada em consideração em relação à massa do átomo. A massa do próton e do nêutron é praticamente a mesma. E aqui tem a massa em gramas de cada um. Aqui a gente consegue visualizar quão pequeno são as massas desses componentes do átomo nesse modelo atômico de Rutherford. Estou mostrando aí esse pesquisador, cientista brasileiro César Lattes, para mostrar que o Brasil também de alguma forma participou, né, desses estudos dessas partículas subatômicas. Então se descobriu tempos depois que esses prótons e nêutrons eles também podem ser divididos, certo? Eles também são compostos de outras partículas. Então César Lattes foi um dos que tiveram indicação ao Prêmio Nobel, né? Um dos poucos brasileiros que tiveram essa indicação era um físico, tá? Pela descoberta de uma subpartícula chamada meson pi, que dá origem, tá, àquelas partículas conhecidas como nêutrons e prótons que estão no núcleo. Então a gente aqui é só para mostrar que o Brasil também de alguma forma participou da construção, certo, desse tipo de conhecimento. Número atômico. Então, o número atômico começou a ser desenvolvido, esse tipo de ideia, para a gente conseguir classificar, caracterizar melhor esses átomos, ou seja, aquilo que constitui toda a matéria. Moseley também era aluno de Rutherford. E aí, em 1913, ele relacionou a propriedade dos átomos com os números de prótons, ou seja, átomos teriam uma certa propriedade conforme o seu número de prótons ou a quantidade de prótons que ele tem. Tá? Diferente, isso aqui faz uma diferença muito grande. Porque até então a propriedade dos átomos, certo, que formavam a matéria, ela estava relacionada com o quê? Com a massa desses átomos. Então, por exemplo, átomos de oxigênio têm certa propriedade porque a sua massa é X. Átomos de hidrogênio têm uma certa propriedade porque a massa dos hidrogênios desses átomos é Y. Aqui já há uma grande mudança. Moseley colocou o que? As propriedades, um átomo de oxigênio tem essas propriedades porque ele tem uma certa quantidade de prótons. Os átomos de hidrogênio têm uma certa propriedade porque ele tem uma certa quantidade de prótons. A propriedade da matéria ela já começa a alcançar um nível o quê? Atômico, da quantidade que se tem ali naquele átomo. Esse número atômico é expresso pela letra Z. E número atômico nada mais é que o número de prótons. Número de massa. O que é um número de massa? A gente já antecipou anteriormente, tá? É a soma, é a quantidade, é a soma da quantidade de nêutrons e prótons. Então, um átomo tem um certo número de massa, e esse certo número de massa é obtido quando se soma o número de elétrons e o número de prótons. Então, por exemplo, esse átomo aqui, que é um átomo de carbono, certo? Tem 6 prótons e 6 nêutrons. Qual é o número de massa que ele tem? 12. Esse é o número de massa do átomo de carbono mostrado aqui. Tá? Esse número de massa é expresso pela letra A e é obtido o quê? Pela soma do número de prótons pela soma do número de nêutrons. Então, temos vários exemplos. Um átomo de sódio, por exemplo, tem o quê? 11 prótons e número de massa 23. Tá? Se eu sei o número de prótons e tenho o número de massa, eu consigo achar o número de nêutrons que tem nesse átomo de sódio. A mesma coisa com o cloro. Cloro tem o quê? Número atômico 17, ou seja, 17 prótons e número de massa 35. Para eu saber o número de nêutrons, basta o quê? Eu subtrair número de massa por número atômico ou número de prótons. Vejam vocês que começa a ter muito mais informações, tá? O átomo
esse modelo, esse tipo de modelo atômico. E agora muda também a ideia do que é elemento químico, como eu já falei anteriormente. As propriedades de um átomo anteriormente, antes do átomo de Rutherford, estavam ligadas ao quê? À massa do átomo. Moseley falou não, as propriedades de um átomo não está ligada com a massa desse átomo. Está ligada com o quê? Com o número de prótons. Então muda a concepção do que seria elemento químico. Como eu já falei, para Dalton, um elemento químico ele era caracterizado por sua massa. Todos os átomos que têm a massa, por exemplo, 10, constituem um mesmo elemento químico. Se tem um átomo ali no meio que tem a massa 11, ele não faz parte desse elemento químico. Ele faz parte do elemento químico que tem massa 11. Já para Moseley, o químico ele é caracterizado por um determinado número de átomos, de número atômico ou de prótons. O que isso quer dizer, professor? Então, todos os átomos, e aí, sei lá, átomo X, que tiverem 11 prótons, todos os átomos que tiverem 11 prótons fazem parte do mesmo tipo de átomo, ou fazem parte do mesmo elemento químico. Se eu tenho um átomo que tem 12 prótons, esse átomo não é desse mesmo elemento químico, ele é de outro elemento químico. Então, o que caracteriza um elemento químico daqui para frente é o que? Número de prótons. Então, por exemplo, carbono, todos os átomos desse elemento químico, carbono, têm o que? 6 prótons. Não é uma massa específica, é um número de prótons. Todos os átomos, por exemplo, de hidrogênio têm um próton. Não é uma massa específica que define o que é hidrogênio. Vejam como mudou a ideia do que é um elemento químico. E aí surgem algumas outras controvérsias. E aí surge o que a gente chama dos isótopos. Por que surge isso? Aí a gente tem que fazer algumas definições. Então, por exemplo, a gente tem que começar a pensar átomos como um nucleídeo. O que é um nucleídeo? É um tipo de átomo caracterizado por um número de massa específico. O que é isso, professor? Vocês vão entender melhor com o passar da aula. Então, o nucleídeo é um tipo de átomo que ele é caracterizado por uma massa. Elemento químico ele é caracterizado pelo número de prótons. Então, vejam vocês, o nucleídeo, certo? Ele pode fazer parte de um elemento químico. Por quê? Ele tem um número de massa específico. Se for o mesmo número de massa daquele grupo, daquele elemento químico que tem o mesmo número de prótons, tá? Eles são semelhantes. Porém, podem ser diferentes também. Como assim, professor? Pode ter um nucleídeo com número de prótons iguais, porém número de massas diferentes. E aí que surgem os isótopos. Isótopos são átomos de um mesmo elemento químico, mas com diferente número de massa. E aí a gente tem na natureza vários exemplos disso. Um dos exemplos que eu trago é do oxigênio. Olha, todos esses tipos de átomos aqui, ó, tem 8 prótons. Todos têm 8 prótons. Se todos têm 8 prótons, todos são do mesmo elemento químico. No caso, elemento químico conhecido como oxigênio. Ó, todos têm 8 prótons. Porém, eles têm massas diferentes, ó, 16, 17, 18. Por quê? Eles têm números de nêutrons diferentes. Então, aqui são diferentes nuclídeos, não são diferentes elementos químicos. São diferentes nuclídeos, certo? Átomos diferentes em número de massa. E todos esses três aqui são chamados de isótopos. Então, o que são isótopos? São átomos de um mesmo elemento químico que possuem massa diferente. Por que possuem número de massa diferente? Porque tem números diferentes de nêutrons. Vejam vocês como está ficando mais complexo essas ideias. Estou antecipando isso, vocês vão ver que isso impacta em muitas coisas. Por exemplo, existem tipos, né, de átomos de um mesmo elemento químico em que esse tipo de átomo ele é radioativo e o outro não.
Tá? Então existem isótopos radioativos de um mesmo elemento químico, enquanto outros isótopos não são radioativos, ou outros nuclídeos.